Bom, como eu estava te falando antes, é uma felicidade poder estar aqui, Rick, porque além de eu estar realizando algo que o público queria muito, eu também realizo uma coisa que eu estava querendo muito, assim, que é poder bater um papo contigo. E acho que essa temporada do Potter Entrevista, ela fecha muito bem, porque eu estou pedindo para as pessoas contarem histórias de barra da vida, né? E tu é uma pessoa que faz tão bem para as outras pessoas, a gente acompanha o teu trabalho, que eu acho que esse tempinho que a gente vai ficar aqui vai conseguir que também faça feliz para outras pessoas. Obrigado pelo teu carinho e teu tempo, de verdade. Para mim é uma honra tentar motivar o maior número de pessoas possível, né? É entender a missão de estar aqui por mais um dia e fazer valer isso, ajudando pessoas a despertar o gigante que certamente existe dentro de cada uma delas. Rick, a gente sabe que as realidades são sempre muito, muito diferentes umas das outras, né? E tu fala para um público muito vasto, né? Muito, muito de 8 a 80 em todos os sentidos. O que tu sente de maior dificuldade das pessoas de compreender a tua mensagem? Onde que eles batem? Onde que eles barram? Ou que alguns barram, assim, quando querem compreender exatamente o que tu tá passando para eles? Quais são os obstáculos deles, da grande maioria que tu vê, que te consome, que consome teu material? Bom, eu não acredito que tenha uma falta de clareza na compreensão da mensagem, mas acredito muito que existe em alguns, ou talvez ainda na maioria, a falta de tato para praticar a mensagem lá na ponta. Tirar a mensagem da ideia, do papel, do anotar na live ali, etc., e passar isso para a tarefa no dia a dia, para, no mínimo, tentar fazer a coisa dar certo. Nessa parte, eu ainda vejo que tem muita gente que engatinha, que patina, etc. Talvez aí que esteja o problema. Eles até entendem a mensagem, até porque eu tento falar com uma linguagem muito simples, igual à linguagem do povo de onde eu saí. Eu sei o metro quadrado que eu moro hoje, mas eu sei onde eu morei 40 anos de idade. Durante 40 anos de idade, eu falo para essa gente e para o bilionário. Mas essa gente consegue entender a mensagem e tem clareza nessa mensagem. Agora, daí a pegar, tirar da anotação que fez durante uma live, uma entrevista, um podcast, algo do tipo, e passar para a prática, aí ainda tem algumas coisas a ser trabalhadas nessa gente, entendeu? Mas a dificuldade de entendimento não existe. Sim, eu digo dificuldade, e me expressei mal, dificuldade da vida real. Barra sempre nos mesmos problemas brasileiros, barra sempre no ser humano. Quem mais atrapalha, o externo ou o interno? Certamente o interno, né? Primeiramente, você é fruto das suas escolhas. Então, você escolhe a mediocridade, talvez sem perceber, você escolhe a mediocridade das suas ações, no meio que você definiu fazer parte, nos lugares que você resolveu frequentar. Aquela historinha que se conta já há tempos nas redes sociais, que você é a média das pessoas que você anda, é real isso. E eu ainda acrescentei 2 fatores. Você é a média das pessoas que você anda, das coisas que você faz e dos lugares que você frequenta. Você é a média disso. Não dá para você falar de negócio estando com a galera que vai jogar bola. Durante a partida de futebol, você vai ter que jogar bola, falar sobre bola. Na balada, se você for um cara de baladeiro, na balada você vai ter que falar sobre balada, você vai ter que fazer isso. Agora, quando você estiver no foco do conhecimento, etc., você vai ter que ter uma galera que também consome aquele tipo de coisa. Porque senão vai causar arranhões toda hora e a coisa não vai dar liga e você não percebe que são arranhões, e aí que vocês começam a entrar em conflito uns com os outros, e a coisa não sai do lugar, fica todo mundo se agredindo, mas continuando andando junto, continuando fazendo as mesmas coisas, continuando nos mesmos lugares, com as mesmas práticas, e não sai do lugar. Quando as pessoas têm que perceber que esses rompimentos com pessoas, com lugares, com coisas, é que levam as pessoas a refletir. Pô, fulano rompeu comigo, começou a ler, está ouvindo uns podcasts aí, e entrou num curso e está deslanchando. Você leva o outro cara que você tinha arranhões com ele a te ver de maneira diferente, porque você teve a audácia de romper. Então, a partir do momento que você não tem essa audácia de causar rompimentos e seguir no rumo que você acredita ser o certo, você escolheu o outro lado, você escolheu o mais fácil, você escolheu não romper, você escolheu ir levando, você escolheu ir para a parte da reclamação, você escolheu essa parte da moeda. Só existe 2 lados nesse negócio aí: os que rompem e, no mínimo, tentam, e os que não têm coragem de romper e reclama. Se porventura alguém ousar fazer isso, vai reclamar ou vai questionar quem ousou fazer. Até que esse alguém que ousou fazer materialize na sua própria vida um resultado extraordinário, que foi o que aconteceu com o Rick Chester, por exemplo. Eu era um maluco que falava que iria dar certo na vida e que, de repente, tinha palestrado nos continentes do mundo. E aí muda, né? Opa, peraí, o cara não é maluco, não. O cara tá indo.
E aí, o mesmo meio que eu saí questionado, hoje eu sou extremamente admirado pelas mesmas pessoas, mas porque eu tive a audácia de romper. Então, quando você não tem a audácia de romper, você é parte daquele problema diretamente. E a solução também está dentro do problema, porque a solução está no rompimento que só pode ser feito por você mesmo. Ou você vai acabar assistindo alguém dessa mesma galera rompendo, sendo chamado de maluco, de pirado, de surtado ou de surtada. Só que o dia que conseguir materializar algo, aquela mesma galera vai olhar e falar: ó, tá conseguindo, hein? E se acontecer igual aconteceu com o Rick, não vem chamar de sorte, porque foi um cara que deu um tapa na mesa. Esse rompimento é um tapa na mesa, porque quando você rompe, todo mundo olha e te chama de mais maluco ainda. Só que esse tapa na mesa pode ser um tapa que vai dar alguns ecos e vai se dissolver, ou pode ser um tapa que vai dar um barulhão e vai ficar aí. E aí você tem que ser o cara audacioso que vai dar esse tapa, entendeu? Eu fui o audacioso da minha galera que deu o tapa na mesa. É simples assim. A partir do momento que você não dá o tapa na mesa, você é parte do problema. Ou você é, de fato, o problema em si. Deixa eu transportar para a tua história, né? Já que a gente está contando histórias de vida ou da vida, né? Como é que foi esse teu tapa? Teve o dia, teve o momento, é um processo. Eu sei que tem uma metáfora em cima disso aí, né? Mas, assim, como é que foi o teu tapa e quais foram os arranhões que tu sofreu naquela época? Qual era a tua realidade, o teu tapa na mesa e os arranhões para as pessoas se transportarem para a tua história? Cara, na minha vida o que mais teve na minha vida foi tapa, né, cara? Porque eu sou filho da miséria, da escassez, de fato. Nasci no caos da miséria. Eu tive facilmente a opção arma ou conhecimento, arma ou trabalho. Eu tive essa opção desde criança, né? Porque eu nasci no meio do caos da periferia. Você sabe como é que é a periferia. Não precisa viver na periferia para saber o que é uma periferia. E onde tudo está ali à sua disposição o tempo todo, inclusive o trabalho honesto. E aí, quando eu escolhi o trabalho honesto, com 7 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, já foi um tapa na mesa. Que, a grosso modo, eu trazia as características de alguém que facilmente iria se perder. E eu já dei um tapa na mesa quando escolhi, com 7 anos de idade, fazer um canteiro e trabalhar, comer do suor do meu rosto. Aí depois comecei a perceber outras coisas que dava para vender, além de verdura, que eu comecei plantando verdura, cultivando verdura, colhendo aquilo e vendendo no carrinho de mão. Percebi que dava para vender sacolé, picolé, fruta, bijuteria, e tudo aquilo eram tapas na mesa, porque a galera que cresceu comigo não tinha a mesma coragem que eu tinha e já começavam a caminhar para outros tipos de caminho, e eu já perdi alguns amigos, alguns para a FEBEM, outros para clínicas de recuperação, outros a gente perdia mesmo por homicídio, perdi os amigos. Crescidos nascidos e criados no mesmo lugar. E eu começava a perder aquela galera e começava a caminhar. E a galera foi ver o Rick no Extraordinário, mas eu vinha dando tapa na mesa há muito tempo. Chegou em 96, por exemplo, onde eu tive que... Eu trabalhava tanto em 96 que eu tive que trabalhar e estudar. Eu optei novamente por trabalhar, porque eu queria continuar comendo o suor do meu rosto. Foi outro tapa na mesa, que foi um rompimento com a sala de aula. Aí vem meu pai e dá outro tapa na mesa em cima. Falou: peraí, meu parceiro, você está abandonando a sala de aula, mas o que transforma um ser humano em um ser humano melhor e maior é o conhecimento. Então, meu pai deu um tapa na mesa em cima do tapa na mesa que eu dei. E falou comigo: você pode até ir trabalhar por sua conta, mas você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler livros por minha conta, tapa na mesa, que eu fui criado em periferia. Não se lê nesse lugar. Agora que a galera está tendo uma outra mentalidade nesse sentido, mas a grosso modo não se lê nesse lugar. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, aí lá em 2016 eu já estava em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eu era um cara muito querido, sempre fui um cara muito fácil de articular, de coordenar processo, então eu andava com muita gente, eu era querido por muita gente, mas não tinha resultado extraordinário. E aí eu tive que dar outro tapa na mesa e me mudar novamente de Belo Horizonte e vir para o Rio de Janeiro, onde eu não conhecia quase ninguém, mas para que eu conseguisse me enxergar no meio da multidão e olhar quem sou eu na fila do pão e o que é que eu posso fazer com esse momento da minha vida agora, onde eu tenho pouquíssimas pessoas do meu lado. E aí veio um tapa na mesa invisível que se transformou em uma frase que é: o que é que eu tenho que fazer para nunca mais sentir o que eu estou sentindo agora? Que era a dor de estar sozinho, a dor de não ter quase ninguém do seu lado, a dor de quase ninguém apoiar os seus projetos, a dor de estar chegando aos 40 anos num lugar chamado Brasil, com essa cor de pele aqui, e não ter alcançado nada. Você começa a sentir essa dor com mais força. Só que essa frase, o que eu tenho que fazer para nunca mais passar pelo que eu estou passando agora,
salvou minha vida ali, porque a resposta dessa frase também foi outro tapa na mesa. E aí eu falei, cara, só depende de mim. Aí vim para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar, comecei e fui vender água na praia. Primeiro fui vender bala no trem, depois fui vender água na praia. No caos da miséria desde que nasci, nunca tive muito dinheiro. E aí fui vender água na praia. Quando eu chego em Copacabana, no primeiro dia eu consegui vender duas garrafas de água. E naquele dia foi um dia da decisão, porque o dia que a venda é ruim, você define novamente se você vai abandonar e falar, cara, isso não é para mim, ou se você vai voltar no outro dia e vai falar, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo. Amanhã eu vou vender a água de hoje e a água de amanhã, e já é mais um tapa na mesa. E aí comecei a me despontar em Copacabana, ensinando a galera várias coisas sobre venda, até que um dia um cara, trocando ideia, um turista com outro turista, um que eu estava atendendo e o amigo que estava conversando com ele, eu vendendo água para um, e o amigo dele estava comentando que estava indo embora do Brasil, porque isso aqui já estava um caos, que não dava mais, que afundado, esse país já era, que não sei o quê, a América é o lugar. E aí, quando eu terminei de atender o cara aqui, eu virei para esse cara e falei, meu parceiro, o Brasil não está nessa crise toda que você está falando, não. Aí esse cara levantou, olhou para mim, eu com a caixa de isopor na praia, falou, cara, quem é você? Se toca, olha para você e vê se você pode falar isso, se eu estou falando com alguém. Você vende água na praia, meu irmão. Você está no subemprego com uns 45 anos de idade, o que sobrou para você na cidade foi vender água na praia, debaixo de um sol de 40 graus, seu pé deve estar rachando aí, você está com essa caixa pesadaça nas costas, e você vem me falar que esse Brasil não está em crise, que isso aqui ainda dá alguma coisa. Eu estou indo embora desse Brasil por causa de ignorantes igual você, que acha que pode falar de crise, porque nesse Brasil aqui qualquer um pode falar de crise, até um Helles ambulante de areia de Copacabana acha que pode falar de crise. Aquele cara não tinha a menor noção com quem ele estava falando aquilo. Aí eu fui para casa e gravei o vídeo da água, e ali foi o outro tapa na mesa, só que aquele tapa foi com mais força. Na verdade, eu não queria, eu nunca tinha escutado a palavra viralizar, eu não era esse cara que estava gravando o vídeo para que se viralizasse alguma coisa a partir dali, não, eu era um cara que de 7 anos de idade escolhi que não ia me vitimizar, que não ia esconder atrás de nada, que não ia me perder nas possibilidades dos lugares onde eu fui criado e que ia com medo do suor do meu rosto, com honestidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu nunca pensei em estar na condição que eu estou hoje, com o que eu tenho hoje, com a condição que eu tenho hoje, com o respeito que eu tenho hoje. Cara, palestrei em todos os continentes do mundo, você tem noção do que é isso? Como é que eu ia imaginar um negócio desse com 40 anos de idade vendendo água na praia? Aquele vídeo, eu só queria dar resposta para aquele cara, para que ele entendesse que o cara pode estar sim vendendo água na praia, ele pode ter cultura, ele pode ter lido muita coisa, ele pode ter optado em estar fazendo aquilo. Eu só queria responder para ele, só que aquilo foi um tapa muito grande que me levou para Harvard. E aí, dali para lá, a história a galera já conhece. Então, foram tapas na mesa, um atrás do outro. E tem um detalhe, né? Porque aquele vídeo, hoje nós estamos em um período de rede social, onde cai milhões de vídeos a cada segundo na rede social. E vários são tapas na mesa, vários são um barulhão. Mas a ampla maioria se dissolve na mesma velocidade que surgiu. Então, não pense, a galera que vai assistir aqui, não pense que aquele vídeo sustentaria o Rick de pé até hoje, que não sustentaria. Porque quando você está um tapa na mesa, aí é que a galera olha para você, aí você tem que estar pronto para saber o que fazer com esse tapa. Então, eu fiz as duas etapas. Eu dei o tapa na mesa e provei que eu estava pronto para saber o que fazer com aquilo, entendeu? E é o que a galera não sabe fazer. A galera até dá uns tapas na mesa, mas não está pronta para lidar com tapa, né? Então, imagina, um cara criado no caos da miséria, de repente é convidado por um Flávio Augusto da Silva para trocar uma ideia. É convidado pelo Flávio para trabalhar com o Flávio. Flávio, cara. A grosso modo, a galera vai atrás do Flávio. O cara vem atrás de mim para eu trabalhar com ele. Imagina, se eu não estou preparado. Surta. Você imagina um cara que passou fome, que dormiu no chão, que morou de favor durante a vida inteira, que nunca comeu bem, nunca dormiu bem, que abandonou a sala de aula. De repente, o cara ganhava quase 2 centenas de milhares de reais por mês. Eu morei de favor, eu acostumado a vestir roupa usada dos meus irmãos. Eu busquei lenha para esquentar água, porque na minha casa não tinha chuveiro. Eu morei em casa de pau a pique, que é uma casa toda de madeira, com barro nas paredes, com palha de coqueiro, para amenizar vento, sol, chuva. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima em um colchonete de palha. 5 pessoas dentro de um mesmo cômodo. Eu fui conhecer banheiro com 12 anos de idade. Nosso banheiro era quintal, era o mato. Eu encapava caderno com saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. Eu não tinha televisão, até porque nós não tínhamos energia elétrica, então nós assistíamos televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da nossa comunidade que tinha televisão. O dia que ele queria assistir, o programa que ele queria assistir, se é que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu era filho do meio, não sou filho do meio, então não se comprava roupa para esse cara aqui. A roupa era comprada para o meu irmão mais velho, depois passava para minha irmã, passava para mim, eu passava para minha irmã, depois passava para o meu irmão mais novo. Na minha casa não tinha roupa de homem, roupa de mulher. Eu calcei que chute, cara. Eu tenho joanete porque eu calcei que chute. Eu sou da geração que calçou que chute. O dia que eu consegui comprar uma conga, eu fui o cara mais feliz do mundo, que era difícil comprar uma conga.
e hoje eu moro em 2 metros quadrados mais caro do meu país, e uma cobertura triplex que eu comprei, escolhi, paguei à vista. Você imagina se eu não estou preparado? Eu surto, cara. Então, isso é um tapa na mesa. É ser criado em toda essa dificuldade, estar na condição que eu estou hoje sem surtar. Com a mesma humildade sempre, com a caixa de isopor aqui do lado. Estou falando com você de dentro da minha cobertura e minha caixa está aqui. Apesar de começar agora novamente, eu sei onde vende água, eu sei onde é a praia, eu volto lá e refaço tudo de novo, que eu sei trabalhar. Nunca vou perder tudo. Se porventura eu perder toda a condição que eu tenho hoje, eu nunca vou perder o conhecimento que está aqui, que é intangível, que não pode ser tirado do RIC. E essas coisas a nossa galera tem que praticar, entendeu? Não adianta só dar um tapa na mesa, querer subir degraus, etc. Você não está preparado para recomeçar. A pandemia provou isso para a gente. Cara, você tem que estar pronto para recomeçar, né? Nem só para avançar. Você treina andar para frente, mas se você tiver que descer 2 degraus, você está preparado. E, de repente, a galera não está tão preparada assim, né? Esse papo de que foguete não tem ré é bonitinho na rede social. Na vida real é outra parada, entendeu? E eu sou formado na faculdade da vida, né? Sou formado em superação na faculdade da vida, com pós-graduação, e me levantar todas as vezes que a vida ousar me jogar no chão. Eu vou levantar. E isso é ter a certeza absoluta que, se necessário for recomeçar, meu parceiro, estamos prontos, né? Porque um guerreiro de fé que vem do lugar onde eu venho não gela. Então, nós vamos estar prontos para recomeçar. Eu estou até pronto para ir para frente, mas se tiver que descer degrau, a gente desce na humildade e refaz o processo. E a galera hoje em dia não está acostumada a fazer isso, né, cara? Refazer processos. Os caras só estão olhando para cima, frente, foguete não tem ré, foguete não tem ré. Na prática, não funciona assim. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, são com as voltas que o mundo dá. Eu falo isso. Uma das minhas maiores paixões é a paixão pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá volta, né? Então, hoje eu tenho 2 dos livros mais vendidos do Brasil. Você imagina, um cara que vendeu centenas de milhares de cópias de livro em um país onde o povo não lê, e que escreveu esses livros depois de 40 anos de idade. Fui em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Eu assinei contratos milionários. Eu palestrei em Harvard, cara. Você tá maluco? Palestrei na faculdade da França. Fui para Paris, para o Japão, Portugal. Rodei essa parada toda. Os caras queriam entender como assim, cara. Esse cara cresceu no meio do caos. Nós estudamos em Harvard, esse cara cresceu no meio do caos ao nível de matemática que esse cara tem, ao nível de discernimento, olha o dom desse cara tem de oratória. Como é que esse cara foi forjado? Eu falo, cara, eu estava na selva. Vender não treina, não, mas treinar não vende, não, mas vender treina. Eu fui treinado na selva, eu aprendi a fazer, eu troquei pneu de carro em movimento, eu não parava para trocar pneu. Não tinha opção que vocês têm de parar e colocar o carro no acostamento, colocar o triângulo lá atrás. Para mim não dava. Onde eu fui criado, se troca com o carro em movimento, cara. O carro está andando, você está com o volante numa mão e trocando pneu com a outra mão. Foi assim que eu fui criado. E essa galera de hoje está muito acostumada a querer a coisa mais ou menos pronta. Não, nós estamos conectados, o mundo está... Nosso acesso, hoje é o digital. E, pai, eu sou cego, eu sou do presencial. Eu peguei caixa de isopor e fui para a rua. Eu peguei carrinho de mão e fui para a rua, entendeu? Eu chorei solidão, eu tive um dia que eu não vendeu, não sabia precificar, não tinha mentor, não tinha nada disso na minha época. Então, eu venho de um outro lugar, com a outra mentalidade, e que tento fazer para acontecer. Não era assim, se alguém me vê, a partir daí acontece. Não, estou acontecendo desde 7 anos de idade. Porque senão eu não estaria aqui para te contar isso, sendo nascido e criado nos lugares que eu nasci e fui criado. De repente, eu tinha ficado pelo caminho com 13, ou eu tinha me envolvido com menos que isso, ou de repente eu tinha entrado e cismado que eu ia ser patrão, que ia ser dono, e já estava aí, de repente, numa cadeira de roda, dentro de um presídio desse aí. Não estava aqui te falando isso, não estava aqui um escritor, não estava aqui um palestrante internacional, não estava aqui um best-seller, não estava esse cara aqui. Rick. Então, o Rick é o retrato dessa gente, desse povo brasileiro. Eu sou essa gente. Os caras olham para o Rick e falam, cara, esse cara sou eu. Esse cara sou eu em outro corpo, cara. A história desse cara é igual a minha. E aí o Rick consegue conduzir esses caras para o seguinte pensamento: como esse cara consegue, eu ainda não consegui. E aí desse passo para frente que eles não conseguem, mas eles conseguem ver que são iguais ao Rick. Eles conseguem sentir igualdade na palavra do Rick, na dor do Rick, no que o Rick passou. É igualzinho que os caras passou. Não interessa qual é a cor da pele, qual estado o cara nasceu, se mora ou não mora dentro de uma favela, se estudou, se não estudou. A dor é igual, cara. O que fazer, o que cada um fez com essa dor que é totalmente diferente, entendeu? E, de repente, o Rick ter tido a felicidade de estudar a dor e de ir para frente, porque no meu livro eu falo isso, eu sou águia, né, cara? E um águia nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende, né? Então, às vezes que eu ganhei, às vezes que eu aprendi, que aparentemente eu perdi, eu aprendi. E quando você perde, você não aprendeu. Se você tirar aprendizado da perca, não foi de tudo ruim ter perdido, né? Porque você erra menos na próxima tentativa. Eu sempre tive essa mentalidade, para mim foi mais fácil, porque eu não esperava que a coisa fosse fácil. Eu só sempre imaginei que, se ela não fosse impossível, eu ia no mínimo tentar. E aí, tendo essa clareza do caos, eu e um cara do meu lado, o cara olhava e falava, caraca, esse bicho é grande demais, não dá para enfrentar, não, é muito grande. Eu olhava para o mesmo bicho e falava, pô, é grande demais, não tem como errar, eu vou jogar uma pedra nele. Os caras tinham medo de enfrentar algo grande, eu falava, não dá para errar algo grande.
Era a mesma coisa olhado de um outro lado, entendeu? Visão de águia. Aí eu fui me despontando da galera, e aí depois fui materializando resultado extraordinário, e depois fui virando voz dessa mesma galera que um dia eu me despontei, né? Então, eu estou aqui falando com você hoje, mas ontem eu fui lavar meu carro de algumas centenas de milhares de reais em um posto de gasolina, e tinha um garoto vendendo na rua, eu parei para trocar uma ideia com o garoto. O garoto me conhecia, aí dei para ele uma revista, eu sou capa esse mês, ele olhou e falou, é nós na capa, mano, é nós na capa. Quando ele fala é nós na capa, é porque ele sente ele ali, ele vê ele ali, ele não vê o Rick. Aquilo é representatividade, irmão. Porque se o cara me vê ali e falar, pô, velho, você venceu na vida, eu ainda tô aqui vendendo na rua. Não, mano. Quando o cara fala, pô, é nós na capa, o cara fala, não é o Rick, cara, é a gente que tá aí. E isso tem peso pra caramba, entendeu? Rick, isso é forte pra caramba. Que eu tinha certeza absoluta que tu era a pessoa perfeita para participar disso, tá consolidada a certeza agora. Eu vejo em ti uma coisa que as pessoas não têm e que talvez seja um mal de boa parte da geração atual, que é o seguinte: lá tá o Rick na capa da revista, né? Eu quero estar na capa da revista. Tá, mas olha só, para estar na capa da revista, cara, tu vai ter que fazer isso. Não, mas aí, pois é, né? Aí não sei. Tu tinha prazer na venda da verdura. Tu tinha prazer em vender essa garrafinha de água que agora quem tá nos vendo, não só escutando, tu acabou de beber. Tu tem prazer na jornada, seja ela qual for. Há um prazer. É claro isso. Tem um vídeo teu que tá lá, tá andando de carro, daqui a pouco tu para embaixo de um viaduto, tu, não, só um pouquinho, vou parar aqui. Tu para, liga a câmera, né? Aí tu vai caminhando, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí tu mostra um cara cortando o cabelo de um outro cara embaixo do viaduto. Com um espelhinho, aquele clássico espelhinho brasileiro, laranjinha com um espelhinho no centro, assim, e o cara tá cortando o cabelo do cara. Uma cadeira que ele pegou na rua lá, e aí tu assim, olha aí, ó, olha aí, olha isso aqui. E tu olha assim, todo mundo que olha fala assim, cara, o que é isso que tá acontecendo? Tipo assim, e aí tu fala, isso aqui, é isso aqui. Aí tu apresentou todas as dificuldades, todas as coisas, tá ali o cara cortando o cabelo. Entende? Tem uma jornada ali, tem um prazer depois daquele cabelo cortado. Quando as pessoas te perguntam como ter prazer na jornada, porque vamos lá, tem empregos que aparentemente vão ser melhores para muito mais gente do que para outros, né? Como tu falou, né? Tá lá no sol, 40 graus, Copacabana, pé queimando, carregando uma caixa. Isso tem um cansaço físico, né? Tá no escritório, no ar-condicionado, resolvendo uns problemas, talvez seja um pouco mais fácil, entre aspas. Não quero dar juízo de valor aqui. Eu só quero saber como é que tu fala sobre achar na jornada o prazer, para depois ser mais fácil de alcançar o topo, ou se manter no topo, se chegar lá. Como é que faz isso? É muito simples. Se você pegar o meu segundo livro, eu tenho uma frase que, inclusive, está na contracapa do meu segundo livro, que diz: esqueça o resultado final. O segredo do sucesso faz morada no percurso. Quando você tem esse entendimento, você vê que o prazer está no percurso, cara. Você não tem que querer chegar no dinheiro como objetivo. O dinheiro tem que ser meio, o objetivo tem que ser outro. Se o dinheiro for final para você, se o dinheiro para você for fim, você vai lutar para ter dinheiro, depois para ter dinheiro não vai ter felicidade com dinheiro no bolso. Agora, se o processo para você for o que te leva ao seu propósito, aí você vai ver que o segredo do sucesso está no percurso, está na jornada, não está em chegar, em cruzar a linha de chegada. Está em correr a maratona. E por isso você vê um atleta dar a vida na maratona e quando ele cruza a linha de chegada, ele desaba no chão. Ou seja, o prazer dele está na vida que ele deu na maratona. Cruzar a linha de chegada foi consequência de correr a maratona. Então, eu sempre fui apaixonado pelo percurso. Até porque, nascido na realidade que eu nasci, não dava para ousar sonhar muita coisa. Seria quase que uma utopia. Quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ter uma cobertura triplex. Você é louco, mano. Como é que eu vou sonhar uma parada dessa? Eu nasci no caos da miséria. Então, não tinha como sonhar essas coisas, mas eu tinha prazer em ver o brilho no olhar na dona que comprava minha verdura, porque se ela compra aquela verdura, com o dinheiro daquela verdura, eu poderia comprar carne, que era a minha vontade. Então, eu deixava a minha vontade, que era comer carne, e tinha prazer em ver a dona pegar a verdura, porque ali estava a venda. O brilho no olhar está no produto que você vende, no serviço que você oferece, que te possibilita chegar no seu propósito, no meu, no caso, comer carne. Então, meu olho sempre brilhou por tudo aquilo que eu fazia, que eu faço. Eu chegava com essa água na praia, antes de eu começar a vender, eu virava para o mar, molhava meu pé na areia, abraçava com a minha caixa, olhava para a água e falava: dizem que os meus olhos brilham quando eu falo de você.
Brilhava quando eu falava de água na praia. Eu não tinha a menor noção que um dia eu não ia fazer aquilo. Mas quando eu vendia água, meu olho brilhava. Para você ter uma noção, a minha advogada hoje era minha cliente em Copacabana. Tamanho era meu nível de relacionamento com as pessoas. A minha advogada, cara, ela era minha cliente na areia de Copacabana. Você tem noção do que é isso? Eu tratei e ela me tratou tão bem na época de areia de Copacabana que o mundo girou e hoje ela é minha advogada. Então, isso é um nível de percepção de relacionamento que eu fazia sendo vendedor ambulante de rua. E eu era um cara, assim, visivelmente com cicatriz, mas era muita cicatriz. Essa pele que você está vendo hoje aqui, ela foi trocada depois, umas 6, 7 vezes, depois daquele vídeo da água. Eu tenho uma montagem que tem 2 fotos minhas, uma na época da areia lá e uma foto minha hoje. Você fala, esse cara fez 30 plásticos, não fiz nenhuma. É porque naquela época não tinha como eu ficar cuidando de pele, cuidando. Não, eu estava na selva, meu parceiro. Eu tinha que arranhar, tomar arranhão, era outra parada. Mas eu estava muito focado mentalmente. Por fora eu estava só o pó e a rabiola, como se diz na favela. Por dentro a mentalidade era de gigante. Me relacionava com todo mundo, articulava com todo mundo, ensinava para quem sabia menos que eu, aprendia aquilo que eu ainda não sabia, tinha maior cuidado com as pessoas, sempre pensando, se eu tiver aqui para um patamar acima, eu preciso estar pronto, então preciso lidar melhor com esse patamar aqui. Eu sempre pensava, se pintou um problema aqui agora, cara, eu tenho que resolver esse problema, porque eu estou nesse degrau da escada. E se eu não resolver esse problema nesse degrau da escada, se eu subir um degrau, o nível de problema lá vai ser maior. Então, se eu não conseguir resolver o problema desse degrau, não adianta eu ir para outro degrau. O problema lá é maior. Se lá a condição de ganhar é maior, a possibilidade de lucro é maior, se der merda lá, o problema é maior, cara. Então, tem que resolver esse problema nesse degrau da escada aqui. Aí eu comecei a desvendar algumas coisas no degrau que eu estava. Eu sempre fui um cara que evitei olhar para o outro degrau e eu desvendava o degrau que eu estava, eu apaixonava pelo degrau que eu estava, eu dava a vida pelo degrau que eu estava e isso automaticamente construía o próximo degrau ou me levava para o próximo degrau. E hoje os caras não querem saber do degrau. Os caras chegam para o Rico e falam, Rico, onde é que está a escada? Não é assim, cara. Porra, a minha é construir, irmão. Você tem que construir a sua. É quantos degraus? Falo, mano, quantos você quiser. Não tem fundo do poço nem topo. Tem todo lugar que você chega tem um próximo nível. Tem um próximo nível para o cara que está morando na rua, tem para mim, para o Flávio Augusto, para o Barack Obama, para o Bill Gates, para qualquer um, cara. Para você, para qualquer um. A diferença é como cada um de nós lida com essas mesmas 24 horas, com essa mesma riqueza que é o tempo distribuído igual por Deus para todos nós. Um dia tem 24 horas para mim, para você, para todos esses outros que vão nos assistir, para os bilionários, para os paupérrimos, 24 horas para todo mundo. O que muda é a maneira que cada um de nós usamos essa moeda preciosa que é o tempo e o que nós conseguimos enxergar e quais são as correções que nós conseguimos fazer em nós mesmos para tocar para frente. Isso tudo é percurso, cara. Isso não é final, isso tudo é percurso. E quando a galera entender que é o percurso que te leva para o próximo nível, a galera vai cuidar melhor e vai ser mais apaixonada pelo percurso, vai ter mais prazer, mais brilho no olhar e lidar com o percurso. É assim que funciona. Você tem que tomar mais cuidado com o que você está plantando e cultivando, se é que você está plantando e cultivando, porque hoje a galera quer fruto, a galera não quer plantar nem cultivar, a galera quer fruto. Onde é que está o fruto? Quando eu começo a colher, eu falo, tá, você plantou o quê? Não, mas não, você plantou o quê, colega? Não, mas você plantou o quê? Me fala o que você plantou, que eu vou te falar quando você começa a colher. A galera não quer nem plantar. E sem plantio não tem cultivo, ou seja, não tem percurso. Você não plantou, não tem percurso, cara. E sem plantio e cultivo não tem colheita. Simples assim. Se a galera não entender esses básicos, a galera vai se perder na caminhada e depois ainda vai, para diminuir o mérito de quem conseguiu alcançar, vai chamar de sorte. Ah, não, mas o Rick deu sorte. Ah, mas o Rick é 1 em 1 milhão, meu parceiro. O meu comprometimento comigo sempre foi o seguinte, eu sempre virei para o espelho e falei, olha, cara, dizem que é 1 em 1 milhão que consegue, mas se for 1 em 1 milhão, esse 1 sou eu. E se for 2 em 1 milhão, sou eu e mais 1. Se for 3 em 1 milhão, sou eu e mais 2. Mas eu vou me incluir nessa parada aí da minoria que vai chegar, porque senão você vai falar, cara, é 1 em 1 milhão. Só que não é 1 em 1 milhão. O Rufino chegou, o Flávio chegou, o Rick chegou, o Joel chegou, e aí vai. Não é 1 em 1 milhão, é quantos quiser em 1 milhão. A pergunta que fica é quantos realmente querem, para além do discurso. Né? Essa é a diferença. É quantos realmente querem? O Silvio Santos era camelô, cara. O cara queria ir para cima, o cara queria crescer, não deram espaço para ele crescer, ele começou a plantar. Ele queria participar da lavoura de alguém. Não, quero ter um programa, ninguém me deu. Eu falei, tá, então vou plantar um programa aqui. Plantou um canal e virou o Silvio Santos. Aí o cara olha e fala, mas o Silvio Santos é 1 em 1 milhão, mas não é, cara. É quantos quiser em 1 milhão. Você está aqui entrevistando o Rick, fala, como é que você conseguiu entrevistar o Rick? Meu sonho, o cara parou na caminhada em algum lugar e desistiu e não conseguiu. E você conseguiu, seguiu sua jornada e conseguiu, e vai conseguir fazer outras coisas, porque não vai parar de tentar fazer. Isso tudo é percurso.
E aí o prazer de estar aqui falando com o Rick, não por ser o Rick, tem que ser menor do que o prazer que você tem por tentar falar com o Rick, porque foi esse processo que te trouxe até o Rick. E se você tiver o objetivo de falar com o Flávio, a tentativa de chegar ao Flávio vai ser mais prazeroso do que entrevistar um cara igual o Flávio. Porque o processo é o gostoso, cara. Depois que você consegue, você fala, caraca, mano, o processo que me trouxe até aqui foi esse e esse. E se você entende esse processo, você começa a ser mais apaixonado por esse processo. E aí você tem mais cuidado com esse processo, você faz correções nesse processo, e aí você vê que não é 1 milhão, você vê que não é que dá para fazer, você até vai para aquela máxima. Pode até não ser fácil, mas também não é impossível. Então, dá para fazer. E aí você se apaixona pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, você entende que ele é mais importante que o ponto final da parada. E aí você cai lá no segundo livro de Rick Chester, que é A Favela Venceu. Esqueça o resultado final. O segredo do sucesso faz morada no percurso. É o percurso. O segredo está nesse processo, está na caminhada. Rick, teve problemas que são problemas primordiais para o ser humano. Né? Comer é um problema primordial. Quem está nos vendo aqui ou está nos escutando, vai comer daqui a pouquinho, está resolvendo um problema que milhões não tem. Que quer dizer, desculpa, que milhões tem. O que eu vou comer? Dá dor de cabeça, fome, né? Acho que a galera, todo mundo que já que tem comida, mas ficou um dia sem comer, sei lá, tava viajando, qualquer outra coisa, não foi porque faltou o dinheiro. Tá com dor de cabeça, imagina todo dia. Deve ser ruim. Eu não passei fome. Tu passou fome. Se tu morasse no Rio Grande do Sul, tu teria passado muito frio, porque essa casa não ia te proteger do vento. Tu teve que resolver primeiro problemas humanos, de subsistência, né? Necessidades básicas. Exatamente. Agora, tu estás em outro patamar. E os seres humanos no patamar que tu estás têm outros problemas. Quais são os teus problemas hoje? Externos e internos. Bom, o maior deles é me policiar para não perder minha essência, tomar muito cuidado para não me distanciar da fé e tomar muito cuidado para que minha filha não perca o instinto de selva. Primeiro, porque a minha essência é o que eu tenho de mais valioso. Eu posso perder meu dinheiro, mas se eu perder a essência e ficar com dinheiro, eu vou ser um pobre com dinheiro na conta e não um rico. Pessoa sem essência é isso. Se eu me distancio da minha fé, perdeu o sentido. Porque eu acredito, eu não falo de religião, tá? Eu tenho respeito imenso pela fé das pessoas, eu tenho a minha fé, e eu penso que a parte mais bonita da fé não é a fé que eu acredito ou que eu comungo, é o respeito que eu tenho pela do outro. Isso é fé. Porque se eu não respeito a fé do outro, eu não tenho fé. Eu não entendi nada sobre ter fé. Então, eu falo muito de fé. Mas se eu me distancio da minha fé, eu não entendi nada do propósito que Deus tem na minha vida. Falou, eu vou te levantar não para comemorar o seu resultado, mas para que o seu levantar sirva como motivação para que outros tantos se levantem. E é você que vai me ajudar nessa parada aí. Isso é a minha maneira de crer. E se eu me distancio da fé, eu não fui digno ao levantar para contribuir. E a minha filha é o meu porquê, né, cara? Então, os pais de hoje em dia têm aquela mania de falar, eu vou trabalhar para que meu filho não tenha que passar pelo que eu passei. Só que nessa teoria eles fazem tudo para os filhos e arrancam dos filhos, inclusive, o instinto. E se você arrancar o instinto do seu filho, meu colega, você matou o seu filho. Eu tenho que tomar muito cuidado para minha filha ser neta de Velho Roxo, que é o cara que me ensinou tudo que eu sei, ser filha de Rick Chester e continuar esse legado para a gente depois. Como é que faz isso, Rick? Porque ela não tem fome, ela não tem frio, ela tem um conforto, ela vai ter educação. Como é que tu faz isso? Ela tem berço, né, cara? Então, que os pais hoje em dia têm que entender qual é o berço que o seu filho é criado, né? Ela tem que ter exemplo dentro de casa. Ela tem esse exemplo de avô, ela tem esse exemplo de pai, ela tem esse exemplo de mãe, então ela tem berço. Ela não vê o pai dela viajar na maionese, como se fala na favela, né? Eu fui criado, hoje em dia, para você ter uma noção, tirando um pouquinho da minha filha rapidamente, eu vou voltar, por favor. Os pais e mães da comunidade, né, normalmente, eles começam a trabalhar e, pela falta de clareza do que fazer com o dinheiro, começou a trabalhar. Hoje a mãe fala, não, tem que levar uma lembrancinha para minha filha, porque a lembrança da minha filha é sagrada. Aí leva a lembrancinha para a filha hoje. Aí quando é amanhã, fala, não, hoje eu também tenho que levar a lembrancinha para minha filha, porque a lembrancinha para minha filha é sagrada. Aí leva a lembrancinha para a filha amanhã. Aí no primeiro dia que ela leva a lembrancinha, a filha fala, pô, mãe, eu amo a senhora benção, você dá um abraço e pega a lembrancinha. No segundo dia ela fala, mãe, eu amo a senhora benção, dá um abraço e pega a lembrancinha. No terceiro dia, a mãe vai trabalhar, volta e fala, eu tenho que levar uma lembrancinha para minha filha, porque é sagrado.
Aí ela leva a lembrancinha, o comportamento é o mesmo. No quarto dia, a mãe não tem dinheiro para levar a lembrancinha. Quando ela chega em casa e abre a porta, ao invés da filha dar um abraço, falar eu te amo, tomar benção, ela fala, mãe, o que a senhora trouxe para mim? E naquele dia a mãe percebe que ela criou um problema chamado a lembrancinha. E que a filha deixou de esperar a mãe, passou a esperar a lembrancinha. A mãe arrancou o instinto da filha, com a melhor das intenções. Então, os pais têm que tomar muito cuidado para que a lembrancinha não distancie o pai da filha. Então, as pessoas erram tentando acertar e nem percebem. E o Rick consegue visualizar isso porque o Rick vem dessa dor e vem desse ambiente onde as pessoas fazem isso na naturalidade e não percebem que estão errando. E quando a mãe chega sem a lembrancinha, que o filho fala, o que a senhora trouxe para mim, mãe, o que a senhora trouxe para mim, pai, e não tem nada na mão, aí o pai se sente um inválido. Tão inválido que ele não consegue falar com o filho dele, ou a mãe não consegue falar com a filha dela. Esse filho ou essa filha corre para o quarto, fica emburrado lá, bate a porta, coloca a travesseira na cabeça, a ponto do pai e a mãe surtar e se virar, dar um jeito de buscar uma lembrancinha para dar para o filho, ao invés de chamar o filho com um papo reto, sem curva, falar, peraí, deixa eu te situar aqui, a vida não é lembrancinha, não. Eles não conseguem perceber esse óbvio. Eu percebi isso muito cedo. Por que eu percebi? Porque eu tive um pai que me tratou com exemplo. O meu pai teve, na ampla maioria da vida, nós não tivemos muita condição. Mas teve época que ele poderia ter me dado a lembrancinha e ele não me deu. Pra você ter uma noção, meu pai nunca me deu uma camisa de time. Ele falava que eu não queria que eu torcesse para o time dele, queria que eu escolhesse o meu time. Então ele não me deu uma camisa de time. Meu pai nunca me deu uma bola, uma chuteira, mas ele me dava exemplo de luta, de guerra, de selva, etc. E eu, na revolta de criança, sempre imaginei, falei, caraca, meu pai não me dá as coisas que eu quero, cara. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que o meu pai nunca me deu o que eu queria, mas sempre me deu o que eu precisava, que foi instinto, que foi ver o trabalho e ser apaixonado, que foi não ter vergonha do suor do rosto, desde que seja constituído com dignidade, com hombridade, respeitar pai e mãe, tomar benção, crer em Deus. E aí, cara, ele me passou o que eu precisava para a vida. E eu queria lembrancinha, olha que louco. E os pais de hoje em dia estão dando as lembrancinhas. O pai chega em casa, foi não, dá o celular para ele interter. Dá o celular para ela interter. Aí quando o filho cresce, começa a andar com a galera da rua, o pai fala, pô, mas para você só tem valor a galera da rua. Aí o filho fala, pô, mas quando eu era pequeno você me dava o celular para eu interter, você não interagiu comigo, como é que você quer que eu tenha interação contigo aqui agora? Os pais estão causando um distanciamento dos filhos sem perceber, na melhor das intenções. E eu percebi isso rápido lá na selva. Eu percebi que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Qualquer coisa que o dinheiro pode comprar é barato. De uma Lamborghini, a cobertura que o Rick está aqui, o iPhone 12, sei lá, uma viagem para o exterior, isso tudo é barato, porque pode comprar, cara. Mas o abraço, o amor, o eu te amo, a essência, a humildade, a fé, a ternura, a compreensão, a compaixão, isso tudo você não compra, né? E aí eu lutei para não perder o que o dinheiro não compra. Eu entendi que era barato, qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. E aí isso me fez com que eu me aproximasse ainda mais da minha família, tivesse ainda mais cuidado com meu filho, com meu pai, para ser esse exemplo, para que a minha filha até tenha a estudo dos sonhos, até more na casa do sonho, possa viajar para onde ela quiser. Minha filha hoje conhece os continentes do mundo, etc. Mas que ela não perca o instinto, né? Porque se ela perder o instinto, o pai dela foi parte desse problema. Tá, mas Rick, E como hoje é que faz o ato em si, o dia a dia de dar selva para ela, usando a tua metáfora? Como é que se dá selva para ela se a selva não tá em volta dela? Eu sei que tá, né? Bons ouvidos, eu tô tentando entender. Eu quero uma coisa bem prática, assim, tipo, pode ser uma história, pode ser qualquer coisa, claro, né? Uma intimidade tua, mas assim, como é que se faz isso? Porque eu tenho certeza que muitos pais agora se perguntam, tu viu que no meio da entrevista, meu filhotinho chegou da escolinha, chegou aqui, veio no meu colo, deu um beijinho e saiu, né? O menorzinho, de 1 ano e meio. E a pandemia me deu isso de presente. Eu saía de casa 8 da manhã, chegava em casa 7h30, um já estava quase dormindo, outro estava dando banho. Tipo assim, aí eu vim para cá, meu Deus, ir para casa. Presente. Presente, eles estão aqui perto, estão vendo o que o pai dele faz. Ontem, esses dias, a gente foi numa. Ele estava querendo comprar. Desculpa, contar uma coisinha minha para ti. Eu quero te ouvir, mas só para. Eu acho que vale para a história. E aí, o meu filho viu um filme do Transformers e ele fala: eu quero um Transformers, pai. Um Bumblebee. Eu assim, tá, mas o Bumblebee ele é caro, porque ele é um carro e um robô ao mesmo tempo. Beleza. E aí, eu sei que ele pegou uma conversa aqui que a gente precisava trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Ele tava por aqui, perambulando.
Tá, beleza. Aí o sobrinho, o primo dele, que ele adora, mais velho, tá de aniversário, a gente foi lá comprar uma roupa para ele. Você quer? Não, quero ir na loja de brinquedo para comprar uma coisa pro primo. Assim, mas ele não gosta mais de brinquedo, tem 11 anos. Não, mas vamos lá igual, 10 anos. Vamos lá, entrou lá, aí chegou assim, eles tentavam escolher outros brinquedos assim. Tá, mas tu não quer pegar uma coisa pra ti? Não, não, eu tô aqui para pegar uma coisa pro meu primo, assim. É mesmo, é? E eu assim, tu... Não, pai, esse aqui tem que trabalhar para bastante. Eu, sem querer, Rick, no meio do almoço, ele pegou. Eu falei assim, aparentemente isso é um pouquinho de selva para ele. Ter noção que as coisas não são tão fáceis. Eu queria ouvir de ti, porque eu não tive os problemas que tu teve. Eu tive essa dádiva de ter um pai como tu teve, trabalhador, né? E que conseguiu dar para os 4 filhos isso, né? Mas como é que tu dá para ela? Cadê a selva para ela? Bom, primeiro, eu sou grato a Deus pela maneira que ele escolheu me jogar problemas, né? Eu acredito muito, de fato, baseado na minha história e não apenas em coisas que eu ouvi, que Deus não escolhe capacitado, ele escolhe alguém e capacita. E ele me capacitou no meio da selva. E no meio dessa selva, ele permitiu que a minha filha nascesse e passasse os primeiros 14 anos de idade. Na selva, passando dificuldade. Vendo o pai, a mãe chegar sem lembrancinha, morar de favor, ter pouco recurso para comer. Acompanhou a gente em fila de supermercado, garrando caixa de supermercado, ou parando lá de cá e perguntando à pessoa com o ticket de refeição na mão, você vai pagar no cartão no dinheiro? Porque não, se for no dinheiro, deixa eu passar meu ticket para você, você me passa o dinheiro. A filha presenciou a gente fazendo isso. E a filha entrou no supermercado várias vezes conosco, ela pegava iogurte, na época dos barracos de pau na favela, pegava um iogurte, uma bala, um doce, sei lá, coisa do tipo que ela queria quando ela era mais nova, e ela olhava para o pai, para a mãe assim, só com o olhar a gente já respondia que não dava para levar. Ela viveu tudo isso, né? E viveu por 14 anos, não foi por 2 dias, por 3 dias, 14 anos. E aquilo me forjou naturalmente a minha filha. Então, quando nós chegamos onde nós estamos hoje, ela já vinha com 14 anos de experiência dessa parada de selva. Para ela foi mais fácil. A minha preocupação de passar para ela a selva, de manter isso nela, é para que ela repasse para o meu neto. Caso eu não erre e ela não erre, meu neto não vai nascer na selva que eu nasci, nem que ela nasceu. E eu não tenho neto, ela tem 18 anos de idade. Mas ela precisa repassar isso para o meu neto. E aí ela precisa ter exemplo disso dentro de casa, entendeu? Então, a nossa preocupação maior não passa diretamente pela minha filha, apenas, mas passa para as próximas gerações de uma família conhecida por lutar e comer do suor do seu próprio rosto. De errar, mas e melhor para a próxima tentativa. Para você ter uma noção, a nossa maior alegria não foi comprar cobertura tripé, carro importado, viajar continente, não foi nada disso. Quando eu transformei minha realidade, minha maior alegria foi pegar 2 supermercados, 2 carrinhos, em um supermercado e fazer o que eu chamo de compra do sonho, que nós nunca podemos fazer. Virar para a filha e falar, só para pegar o que você quiser. E eu não ter que ficar andando para saber se ela podia pegar o iogurte, o doce, etc. E ela ter cautela para pegar apenas o que ela ia consumir sem esbanjar. Entendeu? Hoje nós vamos na casa dos nossos irmãos, do meu pai, dos avós dela, e ela conhece a condição que ela tem e ela toma muito cuidado para que lá no meio ela não se sobressaia pela condição. Porque nós nunca tivemos muita coisa, mas sempre tivemos uns aos outros, e a condição financeira, se não bem trabalhada, ela distancia você de quem tem menos que você. E ela sempre toma muito cuidado nesse fator, né? Então, a minha filha sempre foi muito preparada para repassar conhecimento para os outros primos, naturalmente, não é a pedido do pai, da mãe, do avô, não, ela naturalmente tem esse cuidado. Ela tem o dom de falar muito menos e ouvir muito mais. Ela é muito companheira das pessoas, bem fechada na dela, gasta pouquíssimo dinheiro, economiza, que você tem que ver o que ela consegue fazer com o dinheiro, é absurdo. Ela trabalha comigo, né, na minha parada dos livros, ela trabalha, ela é uma das pessoas que trabalha, ganha para fazer isso, para assim, ela ter uma ocupação, para ela de fato trabalhar e ganhar, produzir, tem meta, etc. Não é assim, ó, toma isso aqui para você fazer o que você quiser, não é bem simples assim, porque não foi assim comigo. Então ela tem uma meta, ela tem que bater as metas dela, e ela bate as metas dela, que ela é muito guerreira e tal. Então ela tem um berço de selva, né? E nós temos muito cuidado para manter esse berço de selva nela, já pensando nas próximas gerações e dando graças a Deus todos os dias por ter permitido que ela presenciasse o pai e a mãe dela fazer essas coisas que eu te falei. Anda em ônibus lotado, nasceu no hospital público, foi diagnosticada com meningite bem cedo, passou grande parte do tratamento dentro de um hospital público. Ela passou pela selva radicalmente assim na selva. Então ela vem forjada há 14 anos. A preocupação não passa tão por ela assim.
é manter o instinto que ela aprendeu nesses 14, é claro, hoje com a leveza da condição que ela tem de saber o que fazer com essa condição, mas prepará-la para que ela e os demais sobrinhos consigam manter esse instinto de selva nas próximas gerações, para honrar o sobrenome do meu pai, não é nem o meu, é para honrar o sobrenome do meu pai, é a luta do meu pai e da minha mãe para que me criasse, para que eu conseguisse criar minha filha, para que ela consiga criar as próximas gerações. Mas se eu sou o cara que vou passar a dar a lembrancinha para minha filha só pela condição, eu arranco o instinto de selva dela, entendeu? Então, e aí ela sem instinto zero de selva, ela não vai ter nada para passar para os meus netos lá na frente sobre selva. E aí esse erro não partiu dela, partiu da minha pessoa, entendeu? E eu tenho que tomar muito cuidado nesse sentido. É difícil ser pai lá na selva, mas é muito difícil ser pai que vem da selva, ter uma vida transformada e manter instinto de selva na filha para que ela repasse isso para as próximas gerações. Que a galera hoje é imediatista, então eles estão pensando tanto apenas no agora que eles não estão pensando nas próximas gerações. E que tipo de filhos você está criando diz muito de qual é a nossa próxima geração e de qual geração essa geração que virá, o que será procriado da geração que vier, baseado na maneira que você cria o seu filho, entendeu? Essa é a minha preocupação. Baseado na maneira que eu crio minha filha, o que eu posso esperar de um provável neto. É isso. E a galera hoje não, a galera pensa no agora, somente no agora, só no agora, e aí dá um telefone para o filho para ele brincar, para interter, para os adultos poderem conversar. E aí joga o filho para um obscuro ou vira o cara da lembrancinha, a mãe da lembrancinha, o pai da lembrancinha. E aí você perdeu seu garoto para você mesmo. Ricky. Pegou a visão? Oi? Pegou a visão? Muito, muito. A dádiva da minha profissão é que eu converso com muitas pessoas. Hoje de manhã eu conversei com o Lulu Santos, que lançou uma música nova, um papo sobre composição e tudo mais, né? E agora estou conversando contigo, no mesmo dia. Conversei com amigos, tipo assim, a profissão tem essa dádiva, né? E que legal na hora que tu fala que a minha filha, ela ouve, né? Isso é um diferencial na sociedade atual mágico, né? E nesse podcast eu ouço as pessoas, né? Porque eu preciso falar, eu trabalho em rádios e eu preciso falar, né? Eu sou pago para falar, eu tenho que falar. E aí eu me retirei um pouquinho e eu tô mais leve. Mas não é sobre mim que tem que falar, mas eu quero engatar, porque numa das conversas, conversávamos com o Dr. Drauzio Varela, e aí eu não lembro exatamente qual era o tema, porque a gente já entrevistou ele algumas vezes, e ele disse uma coisa que todo mundo já desconfia, que tem dados comprovando isso, que o que falta nas comunidades mais pobres do Brasil é pai. Pai. Porque vai lá, acontece, né, a junção carnal, a gente sabe exatamente como é que é, a menina engravida, o menino não tá preparado, larga tudo, tá lá uma mãe com o menino. Ou com uma menina. Aí tem que largar com alguém, larga com a avó. Porque a avó também já não tem, o avô porque não tinha, né? Tu aqui na conversa, o carinho que tu botou em cima do teu pai, né, é de um ser presente. Falta pai, Dr. Drauzio Varela tá correto, e usa o pai não só como uma figura física do homem que, né, progenitor, mas tipo, falta pai metaforicamente também, falta família. É isso que destrói, né, esses lares com menos grana no Brasil? Bom, eu penso que não deixa de ser um entendimento, um dos entendimentos, né? Mas na minha avaliação de quem viveu nesse lugar e foi criado nesse lugar, falta também vontade dos filhos em ser parte da correção, porque visivelmente essa geração tem mais acesso. E tendo mais acesso, você não pode ser o cara que aponta o dedo, você tem que ser o cara que sugere a mudança. Senão nós vamos falar, meu pai, eu não consegui porque é meu pai, eu não consegui porque é meu avô. Pô, você não conseguiu porque ao invés de você tentar mudar, você está apontando o dedo para alguém. Entendeu? Então, faltou muita coisa das gerações passadas? Faltou pai, é uma das coisas que faltou. Mas não dá para olhar para trás mais. Tem que ver da agora para frente. Você tem que ser a estação terminal dessa parada aí. Porque se você não for estação terminal, a próxima geração vai também falar que faltou pai, e o problema vai ser que na época do seu pai não tinha informação, não tinha acesso. Agora, o seu filho falar que faltou pai com você tendo sido criado na era do acesso, aí deu ruim. Né? Então, nós não podemos pensar que faltou apenas pai. Faltou vontade de quem faz parte do problema ser parte da correção. Essa é uma das paradas que a galera precisa perceber, né? Porque senão nós vamos continuar sendo os que apontam o dedo. Ah, mais, não consegui, pô, pai, e aí você não faz. E eu
mesmo tendo o berço maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de ser criado, de ter sido criado, eu ainda consegui melhorar o que já era bom e ganhar o mundo e ser exemplo para muito mais para pessoas do que a minha família. Por quê? Porque eu quis ser parte das correções. Eu fui criado num berço lindo, da Silva, de preto, de 5 neguinhos do cabelo amarelo, filho de fome, mãe desenganada pelos médicos em 85. Sou um caos do caos do caos. No meio desse caos, meu pai, clareza para criar a gente, clareza de raciocínio, de ação, de comportamento, tratando da maneira que eu gostaria. Eu, se esfregasse uma lâmpada mágica, o gênio falasse, cara, você pode ser quem você quiser durante 25 segundos. Eu queria ser meu pai. Queria ser meu pai. Meu pai é o cara mais foda que eu conheço. Mas eu melhorei o que o meu pai fez. O que o meu pai faz, na verdade, que ele está aqui até hoje. Melhorei o que o meu pai e o que a minha mãe faz. Então, se você não é a parte da melhora do processo, cara, você é a parte do problema. Não adianta falar que faltou pai apenas. Então, o raciocínio do seu Drauzio, que inclusive deixo aqui um abraço, palestrei com ele na França, na Faculdade da França, de Paris, na França. Não está errado o raciocínio dele, mas baseado em quem está sendo criado na era do acesso à informação rápida em tempo real, falta vontade nas pessoas de corrigir o processo. Todo processo pode ser melhorado. A pergunta que fica é, você vai reclamar do que não está melhor ou você vai ser parte de quem está melhorando o processo? Então, pode ter faltado o pai. Mas hoje, na era que nós estamos vivendo, falta vontade nas pessoas de melhorar o processo. A jornada é linda, está acabando a nossa aqui. E Rick, eu quero 2 exemplos, assim, até para usar isso como metáfora, da noite mais triste da tua vida e da noite mais feliz da tua vida. Tu contou agora uma coisa legal dessa do supermercado, que deve ter sido um dia muito mágico na vida de vocês, né? De tu ver a tua filha indo lá com um carrinho de supermercado, ó, hoje dá. Vai, hoje dá. Qual é a mais... Pode botar na ordem que tu quiser, mas que a gente ganhe sabendo dessa tua experiência. Daquele dia, porque, tipo, aquele dia que tu fala assim, cara, por que eu tô aqui nesse planeta, cara? É pra ser isso, não quero. Cara, ao contrário, tipo assim, meu Deus, né? Poder também, né? Parar e no meio da jornada mágica ali, porque a jornada não acabou, né? Tu parou, deitou, falou assim, cacete, cara. Eu amo tudo isso que tá acontecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, quem mais? Obrigado você mesmo. Tipo assim, tenta me dar os 2 extremos possíveis da pior e da melhor noite. Bom, a pior, certamente, eu não preciso pensar muito, foi o derrame cerebral da minha mãe. Né? Em 1985, a gente morava numa carvoeira, onde se faz carvão, em Minas, que nessa época eu não tinha trabalho. Eu tinha 7 anos de idade e meu pai ia para onde tinha alguma coisa para fazer. Meu pai sempre foi esse cara que... Meu pai é da época do trabalhar por conta, né? Empreender é hoje em dia. Na época do meu pai era trabalhar por conta. Então, meu pai ia trabalhar onde tinha trabalho. Então, a gente estava fazendo carvão numa carvoeira em Campina Verde, Minas Gerais, próximo a Uberlândia, Divinópolis, aquela região Beraba. E aí, no meio de uma carvoeira, sem energia elétrica, sem nada, minha mãe sofre derrame cerebral, estoura uma veia na cabeça e o sangue começa a correr. Isso já tarde, já. Meu pai pega minha mãe, coloca dentro de um caminhão desses que transporta carvão. Meu pai, sem habilitação, sem nada, pega esse caminhão e guia até Uberlândia. Foi Deus no volante. E os filhos ali dentro. O maior era meu irmão, que tinha 13 anos. Num caos, breu de escuridão de eucalipto, tudo quanto é lado, forno de carvão aceso, e meu pai foi até Uberlândia. Chegou lá, minha mãe entrou para uma mesa de cirurgia, os médicos viram a minha mãe, correu, chegou no hospital, queimou um monte de sangue na cabeça, levou minha mãe, não deixou ninguém entrar, só meu pai, que era tudo criança, né? Já acharam um erro nós estarmos ali no hospital naquela hora, mas eles não sabiam a condição que a gente vivia, não tinha ninguém para ficar com a gente na carvoeira, entre deixar a gente lá na carvoeira e levar para um hospital, meu pai levou para o hospital. E aí, quando o médico levou minha mãe, passou, sei lá, uma meia hora, ele veio e falou com meu pai, olha, se você quiser chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, pode chamar, porque ela não vai passar dessa cirurgia. E aí meu pai ouviu aquilo, isso tem 36 anos, né? Meu pai ouviu aquilo, meu pai era muito jovem, e aí ele teve que ter a serenidade suficiente para ouvir o médico pensar, falar aquilo, conversar com Deus num relapso de segundo e chamar os filhos e falar, olha, eu preciso de vocês aqui, porque, segundo o médico, a mãe de vocês não vai levantar dessa mesa de cirurgia, e se isso acontecer, eu vou precisar muito de vocês têm que estar prontos, eu posso contar com vocês? Todos os seus filhos falaram, pode, pai. Eu acho que nós não tínhamos a menor noção do que seria aquele pode, pai. E a minha mãe, que foi desengadada no médico naquele dia, está viva até hoje. Então, aquela noite foi muito foda pra gente.
E aquilo determinou a nossa fé também, né? Porque se Deus determinar que passa de uma cirurgia com derrame cerebral, passa sim. Passa para ver o filho em Harvard. Passa. Aquela foi a mais tensa. Eu não consigo ter tristeza, né, cara? Eu sou um cara muito bem resolvido mentalmente falando. Então não vou colocar a palavra tristeza, mas foi muito, muito tensa e de aprendizado, né? Quando você tem pouquíssimos recursos, se você tem uns aos outros, você tem coisa pra caramba. E se você tem uns aos outros e tem fé, você tem mais coisa ainda. E era o que a gente tinha naquele momento, uns aos outros e fé. E a mais feliz, cara, eu tenho muita coisa, né? Imagina, um cara que cresceu nesse cenário e chegou onde eu cheguei, você imagina a quantidade de coisas que eu vivi. Mas, sem sombra de dúvida, eu penso que a mais feliz foi palestrar no Copacabana Palace. Porque eu vendi água na areia de Copacabana, né, cara? Então, quando me convidaram para palestrar no Copacabana Palace, cara, ali hospedou as principais referências do mundo. É um dos hotéis mais conhecidos do mundo. Muito mais conhecido que muito hotel na Europa, nos Estados Unidos, muito é foda o Copacabana. Aí o dia que eu fui palestrar ali, eu já saí de casa chorando, né? Porque passou um filme na minha cabeça. Eu vim de água na areia, cara. E aí o transfer chegou, um carrão para me levar para o Copacabana, né? Eu moro hoje em um condomínio fechado, condomínio do nível de alguém que alcançou o resultado que eu alcancei. Aí telefonaram, ó, seu carro chegou. Aí desce eu, de camiseta regata da Mangueira, bermuda, descalço, com a caixa de isopor e uma garrafinha de água na mão. Um vendedor de praia. E aí desci. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro me cumprimentou. Eu falei, o senhor que veio buscar o Rick? Falou, tá, bora. E aí o cara não entendeu nada, o cara do carro. Ele deu uma olhada assim dos pés à cabeça e falou, bom. Só que ele abriu a porta de trás e ele começou a dirigir calado. Ele não entendia. E eu já estava emocionado, ele não entendia nada. O cara foi caladinho, ele falou, cara, será que eu estou levando o cara? Eu me imagino que ele pensou, será que eu estou levando o cara certo? Eu não entendi, mas como o porteiro cumprimentou, estou levando. E aí o cara foi. Quando ele chegou no Copacabana, tem um tapete vermelho assim, da onde você vai descer do carro. Você já desce o carro e pisa no tapete. Eu pedia para parar uns 500 metros antes da entrada do Copacabana. Aí ele, não, pelo amor, se tiver Deus, não faz isso não, que eu só pago para deixar o senhor na porta. Aí tem um batedor aqui atrás, tem um batedor na frente. Se acontecer qualquer coisa com o senhor aqui, está na minha responsabilidade. Pelo amor, se eu tiver Deus, não faz isso não. Eu falei, moço, pode me deixar aqui que eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu abri a porta, eu mesmo. Ele, não vou abrir para o senhor. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu abro. Aí eu abri a porta. E ao invés de eu entrar no Copacabana, eu fui para a areia da praia. Aí fui lá na areia da praia, pisei na água, e olhei para o Copacabana Palace assim e comecei a sair da areia e caminhar para o lado do Copacabana Palace. Ali era um vendedor da areia de Copacabana que ia palestrar no Copacabana Palace. Aquele dia foi muito foda para mim. Aquele dia foi foda, porque aquele dia para mim foi muito mais forte que a Harvard. Porque aquilo provava definitivamente que você pode transformar a sua realidade se você de fato quiser que isso aconteça. E aí, quando eu pisei no tapete vermelho do Palace, já tinha uma fileira de segurança me esperando, todo mundo me conhecia, um monte de fotógrafo que eu fui entrando, assim, me deram aquele cartãozinho da suíte do Copacabana, e era um vendedor de água que estava ali, não era um palestrante. Na mente deles, eles estavam esperando o Rick Chester e tal, para mim era o Rick, o vendedor de água, o ambulante de Copacabana estava ali. E eu vi um dos hotéis mais renomados do meu país levantar para me aplaudir em frente ao lugar que eu vendi água. Aquilo foi foda. Aquilo provava que o homem é aquilo que ele quer ser. Negro, favelado, formado na faculdade da vida, digno de comer do suor do seu rosto, que trabalhou a vida inteira sem se vitimizar, que não desistiu, que não é mais que ninguém, e que, por sua conta e risco, saiu da ilha de Copacabana e conseguiu entrar num hotel onde hospedou Madonna, Michael Jackson, e eu poderia ficar aqui falando aqui o restante da noite que eu não ia conseguir falar a galera que hospedou ali. E eu estava ali, pela porta da frente, convidado. No mesmo carrão que eles chegaram, no mesmo tapete vermelho, hospedando a mesma suíte, tendo acesso à mesma comida e sendo aplaudido de pé. No mesmo saguão, no mesmo salão que eles fizeram os shows que eu não teria nunca condição de pagar e comprar o ingresso. E eu estava lá no mesmo palco. Porque Deus não dorme, o homem é aquilo que ele quer ser. Então, aquela foi, sem sombra de dúvida, a coisa mais bonita que eu já vivi, não por causa do Rick, pessoalmente, mas por causa das voltas que o mundo dá.
Se você tiver que se apaixonar por alguma coisa nessa vida, não pense duas vezes, se apaixone pelas voltas que o mundo dá. Porque ele dá a volta. Pegou a visão? Desculpa a emoção, porque lembrar disso para mim é muito forte. Emocionou todo mundo junto. No caso, agora aqui nessa gravação, eu e tu, né? Mas eu tenho certeza que isso vai se espalhar de uma maneira muito feliz. Rick, a parceira comercial, eu gosto de chamar de parceria comercial, não de patrocínio deste programa, dessa temporada, é uma casa de apostas chamada KTO. E eu faço sempre a pergunta se eu pudesse apostar no começo da vida dessa pessoa, se eu ia estar rico com ela hoje ou não, né? E eu ia estar pobre contigo, Rick. No seguinte sentido. A tua entrega é tão grande que se a gente olhasse para aquele menino de 7 anos de idade lá, plantando verdura, o Rick de 7 anos de idade, a gente ia olhar e falar assim, cara, esse cara vai pagar pouco depois, porque a chance dele ganhar é muita. Tá pagando pouco hoje aqui. Pagando muito pouco. Tá pagando que nem o Real Madrid. O Real Madrid paga muito pouco. Ganhar dinheiro com o Real Madrid, ninguém ganha em casa de aposta. A gente ganha com um bom sucesso, com Goitacás, com Ibis, né? Quem vira. E essa pergunta não precisou ser feita nesse episódio. Porque tu respondeu ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tu pagava pouco e numa casa de apostas isso é muito grande, Rick. Pagava muito pouco desde o início. Obrigado por contar a história, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas palavras, obrigado pela tua paciência. Obrigado por passar isso adiante. Eu só tenho a agradecer, cara. A gente gravou isso numa sexta-feira, dia 4 de junho. Meus filhotinhos passando correndo agora aqui, todos eles, e eu vendo isso e fez um bem danado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu adoro fazer essas coisas. Sou um cara que eu penso que a minha caminhada pode espelhar muita gente, não pelo CPF, mas porque eu sei que hoje eu sou grito dessa gente, intitulado por essa gente. E tudo que essa gente precisa se espelhar em igual, entendeu? Então, eu espero que programas como esse, entrevistas como essa, despertem outros iguais e que eles também se levantem para ajudar a despertar mais pessoas, porque um cara de pé levanta 10, mas se levantar mais 10, esses 10 levanta 1000 e a gente vai embora levantando pessoas, entendeu? Então, bora para cima. Contem comigo, estamos do lado de cá, parabéns pelo programa, parabéns pela clareza na sua colocação, na maneira de você conduzir tudo isso. Contem sempre conosco do lado de cá e vamos para cima. A ideia é honrar e não desonrar a 47ª frase do hino nacional da nossa gente, que diz: verás que o filho teu não foge à luta. E eu espero estar cumprindo meu papel, não fugindo da minha luta e tentando ser exemplo, provavelmente, de pessoas possíveis. Beijo, Rick, no coração. Valeu, cara. É isso, velho. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.